Provérbios 19, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Noutra versão diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Não é bom agir sem conhecimento, outra versão, né? E quem se apressa com os pés erra o caminho. O que é que esse provérbio está querendo falar para a gente? Proceder sem refletir e precipitação. Primeira coisa, proceder sem refletir é não dar importância ao conhecimento que se tem. Todos nós, independente do grau de escolaridade, temos um conhecimento prévio dado pela vida. Cada um de nós temos um conhecimento, irmão Joanel, dado pela vida. O irmão tem um conhecimento dado pela vida, a irmã Clarice, o irmão André. O irmão André contou esse exemplo desse rapaz. Ele aprendeu uma lição. Próxima vez, não faço mais. Eu já tive problemas assim, porque é tanta história que se a gente for contar, a gente fala escola dominical contando. Tem um rapaz que me enganou duas vezes. Duas vezes. Da primeira vez ele pagou, ele disse, eu vou pagar quando terminar. Sumiu e não pagou. Aí voltou outra vez, não veio ele, mandou outra pessoa. Eu só vim entender quando o serviço era para ele depois. Pediu, aí pagou adiantado, 50%. Quando eu fui entregar, não, eu vou pegar o cheque e volto. Se fosse hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu dizia para ele, vá buscar o cheque e depois vem buscar. Muito bem. Né? Mas a gente vai passando as experiências da vida e vai aprendendo. Né? Exatamente. E eu disse, eu tinha um. Aliás, não é assim, não é um problema, isso não é uma coisa negativa, entendeu? Em algumas situações é, outras não. Eu sempre dei muita fé às pessoas. Fé no sentido, eu acredito que a pessoa está falando a verdade. Eu não acredito que ela vai enganar. Porque eu estou trabalhando com ela de forma honesta, sincera, né? E às vezes eu tenho essa dificuldade, né, de lidar com essa situação. Então, muitas vezes você torna-se duro por isso. Não, quando você trouxer o pagamento, aí você leva. Né? Eu devia ter feito isso, mas eu disse, tá bom, pode levar. Aí você traz a... Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Não perdi de tudo porque eu cobrei um preço que cobriu se eu tivesse algum prejuízo. Pelo menos o dinheiro que o senhor gastou. Exatamente. Eu tive prejuízo, lógico, porque eu não tive lucro, né? Tive trabalho e tudo, mas eu não perdi de tudo. Né? Então vejam só. Esse provérbio está falando para a gente que a gente tem que dar importância ao conhecimento e à prudência. Nós temos que andar lado a lado, conhecimento e prudência. Conhecimento para que você decida bem refletindo. Porque se você decide sem refletir, meus irmãos, você depois vai se arrepender. E o interessante é que quando você decide sem refletir, as consequências para você são maiores e piores. Quem decide sem refletir não pensa na consequência do ato dele. E o ato dele pode trazer um problema sério. Gente que agiu sem refletir causou até a morte do outro. Embora não tivesse a intenção naquele momento, mas por não refletir, não percebeu que ele podia matar o outro, mas matou. Mas se ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime. Né? Ele tem que pagar pelo crime. Então, as pessoas têm que agir pensando, né, no que vai fazer. Por isso que não é bom agir sem o conhecimento daquela situação. Assim, sempre a gente tem que escutar os dois lados, quando a gente fala, né? Quando alguém traz um problema, o que o outro lado tem a dizer? Né? A gente tem uma tendência a ouvir só um lado. Infelizmente, mas a gente tem que ouvir os dois lados. Né? Então, esse provérbio está dizendo para a gente que a gente
é perigoso agir impulsivamente. É muito perigoso. Porque você vai trazer problemas, você vai trazer outros problemas que você não tinha antes. E que não havia necessidade de você ter. Porque se você tivesse pensado, você não ia trazer esse problema. A outra coisa é agir sem o conhecimento adequado. Vejam só. Ontem eu estava ouvindo um documentário falando sobre pessoas que sobreviveram àquele ataque que houve nos Estados Unidos, daquelas duas torres, né? Daqueles dois prédios, que 2 aviões atacaram e derrubaram. Então, falou ontem mostrando pessoas que sobreviveram. Foi dia 11 de setembro. Então, mostrando que pessoas sobreviveram. Quando eles estavam descendo do prédio, um cidadão estava no andar que o avião atingiu. Só que ele tinha acabado de sair e quando ele viu a explosão no outro prédio, então o pessoal preferiu evacuar o prédio e descer do prédio. Alguns não desceram, não quiseram descer, outros desceram. E eles começaram a descer escadas e não eram 10 escadas, 10 lances de escada, eram 80 andares. É muita coisa, é muito andar. Entendeu? Eu subo 4 andares, 6 andares, já é cansado. Caiu tudo. Agora, onde ele entrou, não deixou mais as pessoas que estavam em cima passarem. As pessoas que estavam nos últimos andares morreram todas. Morreram todas. E muitos que estavam lá também dentro do prédio. Olha, tinha gente, é porque a gente vai sabendo da história depois. Tinha gente cadeirante. Como é que o elevador não estava funcionando? Como é que é descer uma pessoa de cadeira de rodas? Né? Mulheres grávidas. Né? E aí o rapaz disse que começou a descer e de repente começou a ver um líquido descendo as escadas e eles estavam no escuro. E ele pensou, não, vamos acender um fósforo para iluminar aqui, pelo menos para ver onde a gente vai sair. Aí ele disse que teve alguém que disse, é melhor a gente não acender, porque esse líquido não é água. Pode ser gasolina do avião. Era a gasolina do avião, exatamente. Se ele tivesse acendido, tinha explodido tudo, tinha matado todo mundo. Né? Tinha queimado todo mundo, matado todo mundo. Aí disse que por um segundo o rapaz pegou, guardou o fósforo. Mas ele estava com o fósforo na mão para acender. Se ele risca aquele fósforo, isso ele leva tudo. Então, veja só, se ele não tinha o conhecimento prévio, mas outro tinha, e ele por dar ouvido, ele poderia ter pego, tirado, não, eu vou acender. Ele disse, rapaz, acho que eu vou acender um fósforo para a gente iluminar isso aqui. Ele podia não dizer nada, ele podia simplesmente acender. Olhar o que está descendo ou ver o caminho. Ele ia explodir tudo, porque ia pegar fogo. Ia pegar fogo em tudo. O incêndio ia ser maior. Né? E aí o outro disse, não acenda não, que isso não é água não. Pode ser outra coisa. Entendeu? Gasolina. Era gasolina do avião. Ele riscou direito, ele já tinha pegado tudo. Tinha pegado fogo em tudo. Eles conseguiram sair, muitos estão vivos e contando assim o seu testemunho, né? É um testemunho muito forte, sabe? De pessoas que estavam ali que não tinham nada a ver com aquele problema. Eram inocentes na vista de tudo que estava acontecendo ali. Mas, vamos lá. Esse conhecimento prévio de saber que aquele produto era gasolina impediu de todos morrerem. E se as pessoas não tivessem ali, não tivessem a menor ideia a respeito disso, e tinham acendido o fósforo e tinham morrido todos. Eles mesmos tinham morrido. Né? Então vejam só. A primeira parte do provérbio afirma que não é bom a gente agir sem conhecimento. Ou seja, a gente tem que tomar decisões e agir, né? A gente não pode fazer isso sem entender a situação. A gente não pode agir sem entender a situação. A gente não pode agir, tomar dessas decisões sem a informação, pelo menos que seja suficiente. Não pode ser que não seja completa, mas seja suficiente para dar um mínimo de segurança para as decisões que nós vamos tomar. E também ter conhecimento, que é uma parte importante, das possíveis consequências das nossas palavras. Das possíveis consequências de nossas palavras.
Porque muitas das decisões que nós tomamos podem trazer resultados negativos. Podem trazer resultados negativos. Por isso que é importante a gente buscar informação, buscar aprender, adquirir conhecimento, buscar obter uma compreensão mais completa da situação ou do que a gente está vivenciando, ou a respeito daquele fato que a gente está analisando, para a gente poder decidir. É mais importante, é mais importante não, é muito importante ter isso. Por quê? Para que a gente não abra a boca e fale bobagem. Para que a gente não abra a boca e fale daquilo que não sabe. E nós temos hoje muitas pessoas, gente. Às vezes eu vejo no rádio pessoas falarem coisas que não sabem. Assunto que eu sei, eu digo, olha, está dizendo errado, não é isso aí. O senhor conhece e sabe que está dizendo errado. Está dizendo errado, não é isso aí. Está orientando as pessoas de forma errada. Né? Fala do que não sabe. A segunda parte do provérbio diz o seguinte: peca quem é precipitado, ou erra quem é precipitado, ou, como diz aqui, erra o caminho quem se apressa. Erra o caminho quem se apressa. Eu, quando era acho que era criança, né? Era criança. A gente sabe que criança, embora, criança não, que a gente sabe que, nós que somos adultos, a gente sabe que a beira do fogão não é um lugar para uma criança estar. A beira do fogão não é lugar para uma criança estar. Ela pode puxar a caçarola, o cabo de uma caçarola, água quente dentro. Por isso que eu sempre digo, quando você for fazer alguma coisa e tiver criança em casa, você vira os cabos todos para dentro. Para lá de dentro, para a criança não poder puxar. E se ela botar a mão, ela vai acha quente, aí corre. Mas se pegar no cabo, derruba. Ela derruba, né? E eu, quando era criança, era curioso. era curioso. Um belo momento, a mulher não foi minha mãe, isso foi na região do meu pai. A mulher estava fritando um peixe. Aí botou o peixe para fritar e sobe naquela. Aí eu fui olhar para ver como é que era. Só que eu encostei o queixo no cantinho da panela. O que acontece? O óleo quente queimou todo o meu queixo. Chamuscou o queixo todinho. Queimou o queixo todinho. Ficou todo encaroçado. Porque queimou. Sendo adulto, né? Ou como se diz? A mulher sendo adulta, a dita cozinheira, o que é que ela devia ter dito? Não vá para aí. Ela falou, mas ficou. Ele quer ir, deixa. E eu fui. Né? Ela podia ter dito, olha, vou chamar sua mãe. Olha, dona Marta, ele está aqui querendo olhar na beira do fogueiro, vai se queimar. Mas não vá não. E ficou só não vá não e pronto. Né? Então, eu errei o caminho por causa da minha pressa de querer ver como era que fritava um peixe. Por curiosidade de criança. Né? E queimei o queixo. Queimou o queixo? Queimei o queixo todinho. O óleo quente sapiscou aqui. Sapiscou o queixo todinho, ficou todo encaroçadozinho. Né? Ainda bem que só foi no queixo, nem mais se fosse nos olhos. Sapicasse o óleo quente no olho. Podia ter ficado cego, né? Então, quem se apressa erra o caminho. O que é que significa aqui, meus irmãos? Agir com pressa, não considerar, né, cuidadosamente os detalhes do que está envolvido, as circunstâncias que estão envolvidas. No meu caso, eu não considerei que eu poderia me queimar. Né? Eu não considerei. Outra coisa, quando você não considera cuidadosamente e age com pressa, você fatalmente é levado a erro. Você é levado a errar. Porque nossa natureza, irmão Juvenal, já é para errar. E se nós não pensarmos, aí que nós erramos, erra mais ainda, erra categoricamente. Então,
A palavra aqui, pé, significa o seguinte: aquele pé que age com pressa, na verdade, é uma ação que nós tomamos de forma precipitada, de forma impetuosa, de forma impulsiva. E aí eu cometo erro e o provérbio diz o seguinte. O provérbio está dizendo para a gente, olha, evite fazer as coisas com pressa e com impulsividade. Evite que você vai errar menos. Por isso, se você evitar a pressa e a impulsividade, você vai percorrer o caminho certo. Você vai errar menos. Você vai cometer menos erros. Mas se você não para pensar e age sem pensar, você vai cometer erros graves. Você vai andar pelo caminho errado. Você vai fazer as escolhas erradas. Você não vai fazer as melhores escolhas. Você vai enganar-se com relação às decisões que você vai tomar. E você vai terminar no final de tudo se prejudicando. É por isso que tem que pensar antes. Pensar no que vai falar. A gente tem que pensar antes no que vai falar. A gente se prejudica muito por falar sem pensar no resultado. Certo? A gente tem que pensar. Então, em essência, o provérbio aqui vai destacar o quê? A importância de buscar conhecimento do que eu vou, de que caminho eu vou perseguir, ter a compreensão completa da situação que eu estou envolvido, ser cuidadoso ao tomar decisões, então ele está aqui me lembrando que a pressa, que a falta de conhecimento podem me levar e fatalmente me levarão às consequências negativas. Teve gente que perdeu a vida, minha gente, por conta de uma palavra errada que deu. Já teve gente que perdeu a vida por conta de uma palavra que falou sem pensar. Infelizmente. Não merecia passar por isso, mas infelizmente falou e a outra pessoa também cometeu erro, né? Mas o que o provérbio está dizendo é que o sábio de provérbio está dizendo que você pense antes de falar. Certo? A pressa e a falta de conhecimento vão levar a consequências negativas. Enquanto que buscar conhecimento e ser prudente vai me ajudar a tomar decisões mais acertadas e evitar os erros. Tá certo? Muito bem.